Amados, hoje é uma noite de Santa Ceia e nós vamos compartilhar com vocês algo da parte de Deus que vai servir com certeza de edificação para as vossas vidas. Nós lemos aqui um texto no livro de Jó. No capítulo 1, nós lemos aqui todo o capítulo, mas nós queremos separar alguns versículos deste capítulo para trazer a edificação e a vida da igreja. O tema desta mensagem é as crises na vida de Jó. Vamos repetir juntos, por favor? 1, 2, 3. Uma vez mais. Imaginem vocês um dia que começa como qualquer outro dia. Um dia que começa como todos os dias deveriam começar. Você levanta para ir ao seu trabalho, naturalmente, como você sempre faz. E quando você chega na sua firma, quando você chega na empresa aonde você trabalha, você se depara com as portas fechadas. Há um aviso que aquela empresa, ela de alguma forma, ela foi à falência e você está desempregado de uma hora para outra. Ninguém te falou nada, ninguém te avisou, mas o desemprego, ele bate à porta da sua vida. Inesperadamente, você ficou sem as suas bases econômicas, você ficou sem as suas expectativas e a certeza de que você teria um recurso para suprir as suas necessidades ao final do mês. Você tem obrigações a cumprir, você tem necessidades que precisam ser supridas. E o que você decide fazer? Você de repente decide então ir ao banco. Você decide ir ao banco para sacar ali alguns recursos, porque tem contas para ser pagas, compromissos a serem saldados que estão vencendo. Mas quando você chega no banco também, você descobre de maneira surpreendente que a sua conta foi encerrada. Ninguém te explica o porquê, ninguém te dá uma justificativa. E o recurso que você pensava ter para suprir as suas necessidades, você já não os tem mais. E de repente a segunda surpresa, ela bate às portas da sua vida, ela bate às portas da sua casa. Por quê? Porque sem explicação alguma, você é surpreendido dizendo que a sua conta foi encerrada, você não tem nenhum centavo para receber. O dia está piorando cada vez mais. Você resolve então voltar para sua casa, porque é o pensamento que todos nós temos quando as coisas não estão dando muito certo. A gente quer voltar para o nosso porto seguro, a gente quer voltar para a nossa casa, a gente quer voltar para o seio dos nossos amados, para perto das pessoas que nos amam, aonde nós fatalmente receberemos o apoio, a ajuda para todo desequilíbrio, para toda preocupação, para todo tipo de aflição que está sobrevindo em nossa vida, na nossa alma. Mas você, quando você está voltando para a sua casa, você está a alguns quarteirões, você já consegue avistar a sua casa, e de repente alguém te pega pelo braço, um vizinho te pega pelo braço e te segura, e de maneira surpreendente esse vizinho começa a relatar para você e dizer assim: olha, houve uma explosão, não houve tempo de salvar ninguém, alguma coisa que nós ainda não sabemos explicar aconteceu na sua casa. A casa pegou fogo, ela caiu sobre os seus filhos e ninguém sobrou para contar a história. O fogo tomou conta de tudo e você começa a ficar surpreso, porque tudo aconteceu tão rápido demais. E aquela pessoa que é o seu vizinho, segurando aos seus braços, ela diz: não foi possível salvar ninguém, a casa caiu de repente, ela explodiu, todos que estavam dentro morreram. E a palavra que essa pessoa diz para você é: eu sinto muito, todos os seus filhos estão mortos. Aí então você procura a casa de um amigo, de um parente, para você poder acalentar a dor do seu coração. Alguns dias se passam e você acorda depois de um sonho pavoroso, devido ao trauma, à dor que você está vivendo naquele momento. Você acorda e de repente você tem uma estranha coceira no seu corpo.
e você percebe que de repente você precisou ir ao hospital, e quando você chegou no hospital sentindo dores horríveis, uma coceira começa a tomar conta do seu corpo, você descobre agora que você precisa ficar internado. A sua internação, ela não é uma internação comum, você precisa ficar isolado de todos. Há uma coceira que ela toma conta do corpo, da planta dos pés ao alto da cabeça, e você não consegue nada que venha amenizar a dor desta chaga que tomou conta do seu corpo. O que você espera? Você espera inevitavelmente a hora da visita. Por quê? Porque na hora da visita, fatalmente a gente vai receber ali naquele quarto, naquele isolamento, alguém, algum amigo, algum parente que vai nos trazer uma palavra de amor, uma palavra de carinho. E aí então, no seu caso, chega a sua esposa, chega alguém que você ama muito, e a primeira palavra que aquela pessoa vai dizer para você, ao contrário de uma palavra de carinho, de uma palavra de afago, de uma palavra de amor, a pessoa olha para você e diz assim: você ainda mantém a sua fé e a sua integridade a Deus? Aonde está o seu Deus? O que é feito da sua fé? O que é feito da sua crença? Essa pessoa olha para você e diz assim: amaldiçoa o seu Deus e morre. Quando você estava precisando de uma palavra de ajuda, uma palavra de apoio, uma palavra de carinho, essa pessoa sai, e depois dessa pessoa entra mais um grupo de visitantes. Esses visitantes são seus amigos, e você espera então ouvir da boca desses amigos uma palavra de carinho, uma palavra de compreensão. Você espera ouvir da boca dos seus amigos a seguinte expressão: Deus vai te tirar dessa, você vai sair dessa dor, você vai sair desse quarto, esse momento de enfermidade ele vai passar. Mas por incrível que pareça, o que você ouve da boca dos seus amigos é uma dúvida em relação à sua integridade com Deus, a sua conduta com Deus, a sua vida com Deus. Por quê? Porque os amigos eles chegam para você e dizem assim: será que você não pecou contra Deus? Será que você não blasfemou contra Deus? Será que você não feriu o coração de Deus? E enquanto você procura entender tudo isso, enquanto você procura entender o que está acontecendo com você, está uma enfermidade desfigurando você dos pés à cabeça. Você esperava ouvir assim: você não mereceu isso, você não merece passar por isso. Mas ao contrário, os amigos estão dizendo: você deve ter feito alguma maldade muito grande, e Deus agora está te castigando. Ele tirou todos os seus bens, matou os seus filhos, e Ele causou esta doença em você, e Ele fez tudo isso porque você é mau. E agora, diante de toda essa catástrofe, diante de toda essa calamidade, você começa a discutir com você mesmo, você começa a discordar, você começa a analisar e imaginar por que este mal te sobreveio. E quando você começa a querer discutir, os amigos começam a concordar entre si, e para eles você é uma pessoa detestável, você é um pecador que deve sofrer mais ainda. Aonde que a gente filtra as nossas esperanças no momento desse? A gente diz: num inocente, em uma criança. De repente algumas crianças elas passam pelo corredor daquele hospital aonde você está internado, você se anima. Por quê? Porque crianças geralmente trazem alegria, trazem esperança. Crianças geralmente trazem uma palavra de afago, uma palavra de carinho. Mas essas crianças que passaram por aquele corredor aonde você estava, foi diferente. Essas crianças, elas olham na porta, param e olham as suas chagas, as suas feridas, e elas dizem assim: que feio que está o seu corpo. E eles saem correndo, dizendo: eu nunca vi algo tão feio, tão parecido. E uma delas comentam: que horrível que está este homem, eu nunca vi algo parecido com este homem. Diante dessa reflexão, a primeira coisa que você pensa é: tudo isso, pastor, não passa de uma ficção, como muita gente fala do livro de Jó.
que o livro de Jó, ele não passa de um livro fictício, tudo isso não passa de uma ficção. Alguém diz assim: jamais aconteceria uma coisa tão terrível dessa com alguém. E eu, nessa noite, modifiquei os detalhes desta mensagem para ajudar você, servo de Deus, você serva de Deus, você homem de Deus e mulher de Deus, a entender e sentir na pele o que aconteceu com este homem chamado Jó. Muitas pessoas conhecem essa história, muitas pessoas já leram essa história, muitas pessoas já ouviram falar sobre as crises que esse homem enfrentou e como ele sobreviveu a elas. A primeira crise que Jó enfrentou foi a crise financeira, porque era um homem que tinha muitos bens, um homem que tinha muitos animais, um homem rico, e de repente, de uma hora para outra, ele perde tudo, sem nenhuma explicação. A segunda crise que ele enfrentou, segundo a Bíblia Sagrada, foi a crise familiar. Por quê? Porque os seus filhos morreram subitamente. Os seus filhos, eles de repente partiram, e não foi um após o outro, foi todos de uma só vez. A terceira crise que o Jó enfrentou foi uma crise na área da saúde, porque veio sobre ele as chagas por todo o corpo, que cercaram dos pés ao alto da cabeça, e as pessoas com quem ele contava passaram a desconfiar da sua integridade com Deus e a julgá-lo. Será que isso não é um castigo de Deus, porque você não é tão íntegro quanto você parecia? A quarta crise foi a crise espiritual. Mesmo sem Jó blasfemar contra Deus, Jó, ele não tinha entendido o porquê de estar passando por aquelas situações em que ele estava passando. E agora Jó, ele entra numa crise espiritual. Mas o lindo de tudo isso, gente, é que nós não estamos falando de um homem pecador, nós não estamos falando de um maconheiro, nós não estamos falando de um viciado, nós não estamos falando de um homem que havia matado a sua esposa e por causa disso ele precisava passar por esses problemas. Nós não estamos falando de um homem que maltratava os seus filhos. Nós não estamos falando de um homem que blasfemava contra Deus, não. Você pode ler o capítulo e você vai ver que a Bíblia diz que ele era íntegro, ele era reto, ele era temente a Deus e se desviava do mal. E quem é que está falando isso de Jó? É o próprio Deus, é o próprio Senhor. É o próprio Cristo que está dando esse testemunho a respeito da vida deste homem. E a minha Bíblia diz que Deus não é homem para mentir, e nem filho do homem para voltar atrás. Havendo Deus falado, por acaso ele se arrependeria daquilo que ele havia dito? Não. Por isso Deus sabia o que ele estava falando quando ele disse que Jó é reto, que Jó é íntegro, que Jó é temente, que Jó se desvia do mal. Como se não bastasse, a Bíblia diz que a família de Jó era uma família unida, uma família que tinha comunhão. Você leu aqui no capítulo 1, você viu a Bíblia dizendo que a sua família se reunia, não era uma família desunida, não era uma família que vivia debaixo de guerra, debaixo de encrenca, não era uma família que cada um fazia as suas festas, cada um organizava os seus afazeres. Não, havia comunhão entre eles, e os homens faziam os banquetes e convidavam as suas irmãs. Havia unidade e comunhão naquela família. Esta família era uma família que também existia oração nesta família, porque a Bíblia vai dizer que Jó, ele fazia sacrifícios ao Senhor para santificar os seus filhos. Por quê? Porque ele pensava, repita comigo essa palavra, por favor, 1, 2, 3, pensava. Veja, igreja, eu estou dizendo que ele pensava, ele não tinha certeza, ele não viu os seus filhos no pecado, mas o texto diz, ele pensava que talvez os seus filhos pudessem ter cometido algum pecado contra Deus. Então, só de pensar que os filhos poderiam pecar contra Deus, ele já oferecia sacrifícios para santificá-los. Por quê? Porque era um cara que andava em comunhão com Deus, e ele tinha prazer que Deus estivesse no seio da sua casa, da sua família. Mas de repente,
Mesmo diante de todos essas qualidades, essas características lindas, diz a Bíblia que a crise chegou à casa de Jó. De repente esse homem, ele vai perder o seu dinheiro, ele vai perder os seus filhos, ele vai perder a sua saúde, ele vai perder a sua estrutura espiritual, ele vai parar num hospital, e da onde ele pensava obter apoio, ele escuta palavras de maldição dos amigos que se chamavam amigos, de onde ele esperava apoio e compreensão. Ele colhe dúvidas, ele colhe pensamentos contrários. Os amigos que ouviram de Deus a mesma expressão, que viram a sua grandeza, porque a Bíblia diz que Jó era um dos homens mais ricos do Oriente. Aliás, o versículo 3, a última parte, diz que ele era o maior de todos do Oriente. De repente, esse homem, ele se vê sozinho com a sua esposa. Ele se vê coberto de chagas do alto da cabeça à planta dos pés. Perdeu tudo. Agora ele já não era mais o maior do Oriente. Agora ele já era motivo de vergonha, ele era motivo de escárnio, agora ele era motivo de dúvida da sua integridade, ele era motivo de questionamento. Agora aqueles que o admiravam e com certeza participavam dos banquetes na sua casa, agora se reuniam para questionar e perguntar entre si, na boca pequena, o que poderá ter feito Jó para Deus tratá-lo dessa maneira, para ele pagar de maneira tão dura da maneira como ele está pagando. Gente, perder um ente querido de maneira sucessiva, mas com um intervalo grande de tempo, já é doloroso. Existem pessoas que não conseguem se recuperar, levam tempo para se recuperar. Imagine os senhores, alguém que perde os 9 filhos de uma só vez. Alguém que ouviu da boca do próprio Deus, que é temente, é reto, que serve a Deus. Irmãos, eu estou falando para pessoas aqui nessa noite que possivelmente já questionaram a Deus em algum momento da sua história, já questionaram a Deus em algum momento da sua vida, já perguntaram para Deus o porquê de muitas coisas, simplesmente porque você um dia jejuou, simplesmente porque um dia você aceitou Jesus, simplesmente porque um dia você ouviu uma palavra de Deus, simplesmente porque você serviu a Deus em algum tempo, de alguma maneira, você já se sentiu no direito de questionar a Deus, de indagar a Deus, de perguntar aonde Deus está. Agora pare para analisar comigo Jó e a sua crise. Às vezes você vê um filho doente, você já quer se descabelar. Às vezes o seu filho está com febre, você já começa a duvidar de Deus. Às vezes você passou por um desemprego, você não conseguiu aquele emprego que você gostaria, você não conseguiu aquela porta que você gostaria de entrar nela, você já começa a questionar no seu interior e no seu coração a veracidade da grandeza de Deus e do seu poder. Você começa a pensar e imaginar se Ele verdadeiramente é Jeová Jirê, o Deus da provisão, se Ele é de verdade o Senhor dos exércitos que te livra das guerras, se Ele é de verdade Jeová Rafá, o Senhor que sara. Porque uma enfermidade insiste em bater as portas do seu corpo físico, porque você tem uma dor que não passa nunca, que volta e meia, ela vai e vem, é um efeito bumerangue, ela vai, e quando você pensa que ela passou definitivamente, ela volta a assolar a sua vida, e você questiona e pergunta a Deus, coisas muitas vezes tão pequenas diante da crise de Jó, e nós estamos quase afundando, quase perdendo a nossa fé, por causa disso. É bem verdade que você poderia me responder, pastor, cada um tem a sua estrutura, cada um tem a sua fé, cada um tem a sua composição espiritual, ninguém é igual a ninguém, ninguém tem a mesma fé que ninguém. Eu te dou razão, é verdade, porém você precisa entender e analisar que o Deus que salvou Jó é o mesmo Deus que eu e você servimos. Eu e você somos diferentes, você e a pessoa que está do seu lado é diferente.
diferente, a sua fé não é igual à fé de ninguém, a sua crença não é igual à crença de ninguém, mas o Deus que nós invocamos, esse é o mesmo, independente de quem quer que você seja. Pode mudar as pessoas, mas o Deus que nós invocamos é o mesmo Deus. O Deus que nós servimos é o mesmo Deus. Diga, por favor, educadamente para essa pessoa que está do seu lado, diga assim: o seu Deus é o meu Deus. Os nossos problemas podem ser diferentes, mas o Deus que pode resolvê-los é o mesmo Deus. É o Deus de Jó. Aleluia, você pode dar um glória a Deus e um aplauso tremendo ao nome do Senhor, porque o Deus de Jó está aqui. Jó perdeu muitas coisas. Jó perdeu financeiramente, familiarmente, a sua saúde, a sua vida espiritual quase foi por água abaixo. Os seus amigos, os seus filhos, é verdade. Agora, eu quero falar com você sobre 3 coisas que Jó não perdeu. 3 coisas que Jó não perdeu no meio da crise. A primeira coisa que Jó não perdeu, ele não perdeu o desejo de buscar a Deus. Jó não perdeu o desejo de buscar a Deus. Vamos profetizar. Levante a sua mão direita com toda a fé do seu coração e diga: Jó não perdeu o desejo de buscar a Deus, e eu também não vou perder. Aleluia. Oh, meu irmão, eu não sei que tipo de aflição, que tipo de crise tem batido a porta da sua vida. Eu não sei se é uma crise espiritual, eu não sei se é uma crise familiar, eu não sei se é uma crise econômica, eu não sei se é uma crise que está relacionada à área sentimental, eu não sei que tipo de crise é, mas uma coisa Deus ele está afirmando para você nessa noite: não perca o desejo de buscar a Deus, não perca o desejo de buscar a Deus. Por quê, pastor? Porque Provérbios capítulo 8, versículo 17, a Bíblia diz: eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam, estes me acharão. Enquanto você invocar a Deus, você vai achá-lo em algum momento da sua vida, e Ele vai te responder. E essa crise ela tem que ter fim pelo poder do nome de Jesus. O desejo de buscar a Deus. A segunda coisa que Jó não perdeu, mesmo no meio da crise, ele não perdeu a sua integridade. Jó não perdeu a sua integridade. Você pode repetir isso comigo, por favor? Diga: Jó não perdeu a sua integridade, e eu também não vou perder. Aleluia. Pastor, como assim, pastor? Meu irmão, sabe por que estou profetizando isso sobre a sua vida? Porque uma das coisas mais difíceis de nós mantermos na hora da crise é a integridade. Quando as crises não mexem com a sua vida econômica, você suporta. Quando a crise não mexe com a sua família, você suporta. Quando a crise não mexe com a sua esposa, você suporta. Quando a crise ela não mexe muitas vezes com a sua vida econômica, você tem dinheiro, você suporta. Mas quando ela atinge a sua vida física, a sua saúde, aí você muitas vezes tende a não mais guardar a sua integridade. A gente começa a querer negociar com tudo e com todos. A gente começa a querer fazer pactos com tudo e com todos. A gente já começa a procurar saída na carta. A gente já começa a querer procurar saída nas adivinhações. A gente já começa a buscar
buscar saída na sorte, a gente começa a procurar pelo galho de arruda para botar na orelha. Por quê? Porque acreditar em Deus, no Deus invisível, é muito difícil. Por quê? Porque ter fé e acreditar no Deus que os seus olhos não veem, mas que você sabe que Ele existe. Por quê? Porque você respira todos os dias, você bebe, você caminha, você anda, você vê a manifestação de Deus na natureza, porque a Bíblia diz que a natureza revela o poder sobrenatural de Deus. Mas é difícil manter a integridade em um momento como esse. Sabe o que a mulher de Jó disse para ele no meio da crise? A sua mulher disse: ainda conservas a tua integridade, amaldiçoa o teu Deus e morre. Quantas pessoas aqui, você não precisa se manifestar, você não precisa levantar a sua mão, você não precisa sequer mudar o seu semblante. Deus está falando com você apenas para a edificação da sua vida, não para que ninguém saiba ou para que pessoas percebam as suas crises e as suas lutas. Mas lembre-se, medite, reflita comigo aqui. Quantas pessoas que viviam bem até a crise bater a porta, quantas pessoas que viviam bem até as chagas tomarem conta da sua vida, quantas pessoas viviam bem até que um problema se estabeleceu, até que uma luta veio, até que um problema que ele podia ser superado com fé, com oração, ele bateu a porta da sua vida. E a primeira coisa que veio na mente do ser humano, a primeira coisa que bateu a porta do coração do ser humano é: amaldiçoa o teu Deus, vai para o teu lado que eu vou para o meu. Eu não quero mais você, eu não suporto mais você. Por quê? Porque a crise, ela foi maior do que a sua crença em Deus, do que a sua capacidade de acreditar que Deus, Ele é poderoso para fazer com que você se mantenha de pé. Aí a Bíblia diz que o Jó, nesse momento em que ele ouviu isso da sua esposa, a Bíblia diz que ele olhou para ela e disse assim: você não está bem psicologicamente, você está perdendo os seus sentidos, você está falando como uma louca, você não está falando mais como uma mulher sábia, você não está falando mais como uma mulher de oração. Por quê? Porque essa mulher aqui, minha gente, é a mesma mulher que quando Jó ia sacrificar em favor dos seus filhos, ela o acompanhava. Essa mulher é a mesma mulher que quando Jó, ele era considerado um dos maiores homens do Oriente, ela sentava-se com ele à mesa para os banquetes. Ela era a mesma mulher que recebia os elogios quando chegava em qualquer lugar. Essa é a mulher de Jó, essa é a dona Jó, essa é a mulher de Jó. Ela é a senhora, mãe daqueles filhos, exemplar. Essa é aquela mulher cuja qual ela tem o privilégio de ser mãe de uma família exemplar. Eles se reúnem, tem comunhão na casa deles, mas quando bateu a crise, tudo caiu por terra, se esqueceu de tudo, se esqueceu da bênção, se esqueceu de Deus, se esqueceu do milagre do Senhor, se esqueceu que o mesmo Deus que dá, é o mesmo Deus que tem autonomia para também fechar a porta. Para quê? Para me corrigir, para te corrigir, para nos ensinar, para nos adestrar, para nos levar para perto dele. Porque muitas vezes nós estamos vivendo muito bem, longe de Deus, aparentemente bem. Então Deus, ele permite que algumas coisas aconteçam. Por quê? Porque ele está dizendo: filho, eu te quero mais perto de mim, eu te quero mais perto da minha presença, eu te quero mais perto, eu te quero mais prostrado, eu te quero mais junto de mim, eu te quero nos meus pés em oração. Eu não quero ver você longe, porque longe você está correndo riscos. Mas é difícil entender isso, é difícil compreender a crise, principalmente porque no meio da crise vem as justificativas. A gente justifica que ora, a gente justifica que jejua, a gente justifica que prega, que canta, a gente justifica que serve a Deus de alguma maneira, a gente justifica que no ano passado a gente leu a Bíblia, lemos um capítulo, a gente justifica que no ano passado nós fizemos o evangelismo e trouxemos alguém na igreja. E Deus, ele está olhando, ele está dizendo assim: filho, eu não me lembro mais do passado, eu não sou um Deus que olha para trás, eu sou um Deus que só olha para frente. Quem gosta do passado é o diabo, quem gosta do passado é Satanás, quem gosta do passado é o inimigo da tua alma, quem vive do passado é
o inimigo da tua alma, é o diabo, é Satanás. Eu sou um Deus que olho para frente, eu olho para o futuro, eu olho para a eternidade. Eu sou um Deus que projetei para você uma eternidade feliz, uma salvação eterna. Mas para isso você precisa aprender a vencer e se comportar no meio da crise. A Bíblia diz, no versículo de número 10, acaso Satanás está falando, acaso não o cercaste de bens, ele, a sua casa e tudo quanto tem, as obras de suas mãos abençoaste e os seus bens se multiplicaram na terra? É isso que Satanás pensa de mim e de você. É isso que o diabo pensa de nós. Ele não pensa que nós estamos aqui porque nós amamos a Deus. Ele não aceita que nós estamos aqui porque nós temos um coração grato ao Senhor. É por isso que Santa Ceia é um dia de reflexão. É por isso que Santa Ceia é um dia de gratidão. É por isso que Santa Ceia é um dia em que crente algum deveria faltar, a não ser por uma justificativa muito justa, trabalho, enfermidade ou coisa parecida. Mas caso contrário, todo crente não deveria faltar. Sabe por quê? Porque a Santa Ceia é um momento único, é um momento ímpar, de você estar na presença de Deus e dizer para Ele: Senhor, eu não te sirvo por interesses, eu não sou daquele crente que só frequenta campanha para prosperar, eu não sou daquele crente que só frequenta campanha para ficar rico, eu não sou daquele crente que só frequenta campanha quando a enfermidade bateu na porta da minha casa. Não, Senhor, eu sou do tipo de pessoa que o Senhor pode contar comigo em todo o tempo. Em todo o tempo. Jó olhou para sua esposa e disse: mulher, você está perdendo sentido, você fala como uma louca, você está falando como uma maluca. Receberíamos o bem de Deus e não receberíamos o mal de Deus. E a Bíblia diz: em tudo isso Jó não pecou contra Deus. O que Jó não perdeu? O desejo de buscar a Deus. O que Jó não perdeu? A sua integridade. Por último, o que Jó não perdeu? Jó não perdeu a sua fé. Jó não perdeu a sua. Jó não perdeu a sua. Versículo de número 20, a Bíblia diz que Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça, lançou-se em terra e adorou a Deus. E as palavras de Jó foram essas: nu saí do ventre da minha mãe, nu voltarei, o Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. E em tudo isso Jó não nem atribuiu a Deus falta. Duas atitudes lindas de Jó, motivadas pela fé. Diga comigo: duas atitudes motivadas pela fé. Primeira atitude, gente: não pecar. Segunda atitude, gente: não atribuir a Deus falta alguma. Infelizmente existem pessoas que dizem assim: Senhor, por que tu não me guardou? O Senhor podia ter me guardado, o Senhor podia ter me livrado daquele mal, daquele pecado, daquele buraco. Senhor, por que o Senhor não me pegou pela mão e não me puxou? Por que, Senhor, que o Senhor não fechou aquela porta? Por que o Senhor não cegou a minha visão para aquilo? Outras pessoas chegam para Deus e dizem assim: Senhor, por que o Senhor permitiu eu entrar nesse negócio? O Senhor sabia que ele não ia dar certo. Por que o Senhor permitiu? Pessoas que atribuem a Deus os seus pecados e as suas faltas, mas quando acertam, batem no peito e dizem: como eu sou bom, como eu sou sábio,
como eu sou inteligente, como eu sou capaz. Eu sou uma pessoa admirável. Eu sou uma pessoa cuja qual todos deveriam se espelhar em mim. Mas quando erram e quando falham, olham muitas vezes para o Senhor e dizem: Senhor, por quê? Jó, no momento da sua crise, a Bíblia diz que ele se levantou e disse ao Senhor, se não me engano, no capítulo 19, versículo 25, põe aí, meu filho, por favor, se eu não me engano é esse o texto. Ele diz assim para o Senhor: eu sei que o meu Redentor vive. Em tudo isso, capítulo 19, versículo 25. Eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Ele está no meio da crise, ele está com o seu corpo coberto de chagas, ele está isolado de tudo e de todos, ele perdeu tudo que ele possuía, ele perdeu filhos de uma só vez, ele perdeu seus bens, ele perdeu tudo. E agora a fala desse homem íntegro, de um homem que guardou a sua fé, é essa. Ele diz: eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Ele estava dizendo assim: esse momento que eu estou passando, ele é passageiro, eu creio, ele vai passar. Vocês ainda vão me ver sarado, vocês ainda vão me ver curado, vocês ainda vão me ver de pé, vocês ainda vão me ver honrado, vocês ainda vão me ver totalmente limpo. Eu sei que o meu Redentor vive. A luta pode estar grande, podem estar rindo de mim, pode estar zombando de mim, a cidade toda pode não estar entendendo, aqueles que se banqueteavam comigo podem estar zombando de mim, podem estar me criticando, os próprios amigos estão dizendo que eu pequei contra Deus, que a minha integridade não era tão íntegra quanto todos pensavam que era, que o testemunho de Deus a meu respeito não foi verdadeiro. Mas uma coisa vocês podem ter certeza: o meu Redentor vive, o meu Redentor vive, o meu Redentor vive, e por fim ele se levantará sobre a terra. Ele está dizendo: vai chegar uma hora, meu irmão, vai chegar uma hora, minha irmã, que a tua família vai ver, que o teu marido vai ver, que os teus filhos vão ver, que as pessoas que te cercam vão ver, que aqueles que duvidaram de você vão ver, que aqueles que te recriminaram vão ver, que aqueles que riram de você, eles vão ver. O Redentor dele vive, o Redentor dele vive, ele serve a um Deus vivo, ela serve a um Deus vivo. Deus realmente está na vida dele, Deus realmente está na vida dela. Jó não perdeu a vontade de buscar a Deus, Jó não perdeu a sua integridade, Jó não perdeu a sua fé. E a pergunta nessa noite é essa: como está a sua fé? Porque falar de fé é muito fácil, agora andar em fé é mais complicado. Por quê? Porque segundo o escritor aos Hebreus, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. A fé, ela é o que te motiva e que te faz levantar todas as manhãs, independente dos resultados. A fé é aquilo que faz você olhar para o que se perdeu e dizer: vai dar certo, porque Deus é comigo, Deus é comigo, Deus é comigo. A minha casa vai ver que Deus é comigo, os meus irmãos vão ver que Deus é comigo, esta cidade vai ver que Deus é comigo, este país vai ver que Deus é com a sua igreja, eles vão ver que Deus é com o seu povo. Ah, pastor, mas eu estou coberto de chagas, eu estou com uma dor que não passa, eu estou com uma enfermidade, pastor, que não passa, a minha situação financeira não é boa, pastor, eu tenho compromissos para amanhã, pastor, eu tenho compromissos para essa semana. Ei, em nome de Jesus, olha para mim, eu te digo no nome de Jesus, eu profetizo sobre a sua vida: busque a Deus, guarde a tua integridade, viva em fé, e você vai ver, Deus vai fazer na sua vida da mesma maneira que Ele fez na vida de Jó.
O que é que Deus fez na vida de Jó? Deus simplesmente mudou a sorte de Jó. Diz a Bíblia que quando ele orava, ele começou a orar. Ele mesmo sem motivo, ele começou a orar. Nas suas orações, ele apresentou todo tipo de gente, inclusive os seus inimigos e os seus amigos. Jó, ele apresentou todos aqueles que se levantaram contra ele. Ele apresentou a Deus todos aqueles que foram seus opositores. E é isso que nós, como servos de Deus, nós precisamos aprender: a não pedir o mal daqueles que se levantam contra nós, mas dizer: Senhor, dê a ele tudo aquilo, Senhor, que o Senhor tem para me dar. Porque quando você deseja, é o efeito bumerangue. O que eu semeio, eu colho. O que eu desejo, volta para mim. O que eu planto, vai brotar. E um dia eu vou comer daquilo que eu semeei. A Bíblia diz que o Senhor deu a Jó o dobro de tudo o que antes ele possuía. E o Senhor abençoou. Põe aí, por favor, meu filho, capítulo 42 do livro de Jó. Já estamos caminhando para o encerramento. Capítulo 42 do livro de Jó, versículo de número 10, 11 e 12 a seguir. O Senhor, pois, virou o cativeiro de Jó. Diga assim: o Senhor vira cativeiros. O Senhor vira cativeiros. O Senhor vira cativeiros. O Senhor vira cativeiros. Sabe qual é o nosso mal, irmãos? O nosso mal, irmãos, é que quando a gente sofre, a gente grita, chora e briga em casa, que até o vizinho de 2 quarteirões para lá, ele escuta o que está acontecendo na tua vida. Mas quando você está na presença de Deus e que você precisa profetizar, nem o irmão que está do seu lado às vezes escuta a sua voz. Filho, as tuas palavras têm poder. As tuas palavras têm poder. Profetiza e diga: o Senhor vira cativeiro. Quando você profetiza, o diabo começa a tremer no inferno. Ele começa a acreditar que é verdade. Porque se tem uma coisa que o diabo respeita, é a palavra profética que sai da boca do homem, da mulher de Deus. Quando você profetiza, o Senhor, ele muda cativeiros. A Bíblia diz que o Senhor virou o cativeiro de Jó, quando ele orava pelos seus amigos. E o Senhor deu a Jó o dobro do que antes ele possuía. O Senhor deu a Jó. Volta no versículo, por favor. O Senhor deu a Jó o dobro do que antes possuía. Diga, por favor: o Senhor deu a Jó o que antes ele possuía, de maneira dobrada. Toca no irmão que está aí do seu lado e fala para ele assim: receba isso, meu irmão, sobre a sua vida. Versículo de número 11. Vieram ter com ele todos os seus irmãos, porque na hora boa vem todo mundo, né? E todas as suas irmãs também. E todos quantos dantes o conheceram. Agora começa a voltar todo mundo. Quando a bênção chega, volta todo mundo. Fica em paz, fica acostumado. Quando a bênção chega, todo mundo quer ir, quer te abraçar, quer estar perto de você. É assim mesmo. Não repudie essas pessoas, não. Por quê? Porque esse é o tratar de Deus, esse é o trabalhar de Deus. Quando a bênção chega, todos reconhecem e voltam a abraçar você. Até mesmo aqueles que te esqueceram por um momento. Família que te julgou, irmão que nunca mais te visitou, quem nunca mais colocou os pés na tua casa, te liga, te telefona, começa a querer de novo te abraçar. Quando isso acontecer, não fique triste. É o agir de Deus em favor da sua vida. E comeram com ele pão em sua casa, condoeram-se dele e os consolaram de todo o mal que o Senhor lhes havia enviado. E cada um deles lhe deu uma peça de dinheiro e um pendente de ouro. Versículo 12, meu filho. E assim
E assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro, pois Jó chegou a ter 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de bois e 1.000 jumentas. Por quê? Porque o Senhor abençoou o último estado de Jó. Fique de pé, por favor. Crises se estabelecem devido a várias coisas. Existem crises que vêm em detrimento de uma perda familiar, existem crises que vêm em detrimento de uma perda econômica, existem crises que vêm em detrimento de uma enfermidade, existem crises que vêm em detrimento da falta de emprego, enfim. Mas o que o Senhor está dizendo para você nessa noite é que Ele é poderoso o suficiente para abençoar a sua vida de maneira sobrenatural, e que o teu último estado, ele será melhor do que o estado anterior, para a glória do seu nome. Ele está dizendo: você não vai acabar os seus dias da maneira em que você está. Por quê? Porque o melhor de Deus sempre está por vir. Deus abençoou a vida do seu servo Jó, e Ele vai abençoar a sua vida também. Eu não sei que tipo de crise tem batido a porta do seu coração, da sua vida. Existem crises que vêm em detrimento da ausência de pessoas, da ausência de amigos, da ausência de pessoas que você ama, da ausência de pessoas que muitas vezes serviram tão bem a sua vida, eram pessoas da sua confiança, que você amava, que você ajudou. Essas pessoas, quem sabe, se mudaram, foram para longe de você, e você se sentiu sozinho. São crises. Eu não sei que tipo de crise ela bate a porta do seu coração, mas nós estamos na presença de Deus nessa noite, e o que o Senhor, Ele quer saber é o seguinte: você está aqui por quê? Por que é que você veio aqui? Por que que você veio aqui me buscar? Por que que você veio aqui comer e beber do meu sangue? Qual é o motivo que te trouxe aqui nesta noite? Porque você me ama? Porque você confia em mim? Você vai continuar me buscando? Você vai guardar sua integridade? Ou na hora da luta, na hora da batalha, você se esquece de Deus? Você vai se esquecer do Senhor? Você vai tomar os seus próprios rumos, os seus próprios caminhos? Você vai guardar a sua fé? Você vai continuar servindo ao Senhor? A Bíblia diz no Salmo de número 126, que quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, eles ficaram como os que sonham. E como eles ficaram como os que sonham, sabe o que aconteceu? A Bíblia diz que a boca deles se encheu de riso, e a língua de júbilo, e as nações diziam: grandes coisas tem feito o Senhor por nós. Grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso nós estamos alegres, cheios de graça. Por quê? Porque o Pai das misericórdias é conosco, o Pai das misericórdias é com você. O Deus da graça, o Deus que te compreende, o Deus que te entende, o Deus que conhece o seu coração, o Deus que sabe quem você é, o Deus que conhece intimamente a sua alma. Ele sabe que você precisa dele, Ele suporta você mesmo nas suas fraquezas, mas nós precisamos lutar para guardar a nossa fé, a nossa integridade, e continuar buscando a Deus, invocando a Deus. Senhor, essa luta só vai servir para uma coisa. Para quê? Para eu te buscar. Ó Deus, essa batalha vai servir para uma coisa. Para quê? Para eu me jogar nos seus pés. Eu vou lavar os seus pés com as minhas lágrimas, Senhor. Senhor, eu vou lavar os seus pés, Senhor, com as minhas lágrimas. Senhor, eu vou molhar, Senhor, os seus pés com as lágrimas da minha oração. Senhor, eu vou te buscar, Senhor. Eu vou me aproximar de ti, Senhor. Senhor, se é esse o seu desejo, eu vou te buscar, Senhor. E o Senhor está te dizendo: filho, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Porque aquele que me busca encontra, aquele que bate a porta se abre, aquele que pede recebe. Não há ninguém que busque a Deus e fique sem resposta. Não há ninguém que busque a Deus e fique
sem ser ouvido, não há ninguém que busque a Deus e fique sem ser atendido. Invoque o nome do Senhor no dia da angústia e Ele te responderá, diz a palavra de Deus. Quem sabe a canção, imagine vocês, o irmão Jó está lá no hospital, seu corpo coberto de chagas, os gerentes do banco já não vão mais visitá-lo, os amigos já não o convidam mais, e os poucos que vão para duvidar da sua integridade. A mulher que deveria ser o seu porto seguro, a sua âncora, agora está dizendo para ele morrer. Mas eu imagino que Jó, naquele momento, ele deve ter cantado essa canção que nós cantamos nessa noite, uma das canções que nós cantamos nessa noite. Quem sabe ele começou a dizer para Deus: eu confio em Ti, Senhor. Eu confio em Ti, Senhor. Eu confio em Ti, Senhor. Nada poderá me afastar de Ti, Senhor. Sabe por quê, minha gente? Porque é muito natural, é muito normal, gente, quando as coisas estão bem na nossa vida, nós estamos cercados, como Jó estava cercado de pessoas, amigos, presentes, sorrisos. Mas o verdadeiro amigo é aquele que se compadece com você. O verdadeiro amigo é aquele que te entende, mesmo quando você está coberto de chagas, e alguém diz assim para você: você pecou, Deus está te julgando, Deus está fazendo você pagar por aquilo que você fez, algum mal você deve ter feito. E Jó ouviu tudo isso, ele ouvia todas essas palavras. Mas eu imagino que quando aquelas pessoas saíam de dentro daquele quarto, eu estou contemporaneizando isso, eu estou imaginando Jó num quarto de hospital, eu estou imaginando Jó trancado num quarto de UTI, e quando ele levanta o seu lençol, o que ele vê no seu corpo é as chagas que tomam conta. A Bíblia diz que ele se coçava com cacos de telha, devido ao grau da seriedade das chagas que cobriram o seu corpo. Mas ali naquele quarto, eu imagino, eu acho que ele dizia: eu confio, Senhor, em Ti. Eu confio, Senhor, em Ti. Eu confio, Senhor, em Ti. Eu confio em Ti. Senhor, está tudo dando errado. Senhor, está tudo dando errado. Senhor, visualmente a crise está estabelecida. Senhor, está todo mundo rindo de mim, porque os meus filhos se foram. O Senhor disse que eu era reto, íntegro, fiel, temente a Deus, que me desviava do mal. Mas o diabo cirandou, Senhor, na minha casa, na minha família. Senhor, eu perdi tudo, só me restou a minha esposa, que ainda assim, ela está do meu lado, com palavras duras, mas ela está do meu lado. Mas Senhor, eu confio em Ti, Senhor, eu confio em Ti. A Bíblia diz: uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas nós faremos menção do nome poderoso do Senhor dos Exércitos. Ó Senhor, levanta uma igreja que confia em Ti.